Olá, bem-vindos à quarta aula no nosso mini-curso sobre topologia e geometria de três variedades. Hoje vamos começar a falar um pouco mais sobre geometria, em particular sobre geometria de três variedades, mas geralmente geometria em dimensão 3. Do ponto de vista clássico, geometria é o estudo de formas geométricas ou de objetos geométricos que ainda não definimos, mas as noções relevantes a esse estudo são ângulos, distâncias. Foi assim desde o início, desde o início da história de matemática, por exemplo, nos Elementos, o famoso livro por Euclides. E a partir dos ângulos, distâncias, podemos definir coisas mais complicadas, como, por exemplo, áreas, volumes e assim por diante. Mas isso pode ser feito hoje em dia com aparelho matemático mais avançado, que é o sistema de coordenadas. E em termos de sistema de coordenadas, podemos pensar em espaço como Rn, em particular R2, o plano, R3, o espaço tridimensional, e introduzir uma maneira de medir ângulos e distâncias através de, ou por meio de um produto escalar. Então podemos definir o comprimento de um vetor em termos de produto escalar do vetor com ele mesmo, e também podemos definir o ângulo entre dois vetores em Rn, usando essa fórmula bem conhecida, onde aqui temos o quociente do produto escalar dos vetores pelo produto das normas dos vetores, e então a norma da primeira fórmula também pode ser expressa em termos do produto escalar. E agora, já que temos isso, podemos falar de coisas mais complicadas. Por exemplo, podemos medir comprimentos de curvas em Rn. Então, o que é uma curva? É essencialmente uma transformação diferenciável do intervalo, aqui 0 a 1, com valores em Rn. Então, em termos de coordenadas, podemos escrever uma tal transformação em termos de γ1, γ2 até γn, que são as coordenadas. E aqui estamos supondo que cada uma das funções coordenadas γi é diferenciável para cada i. E assim podemos definir o comprimento da curva, visualizado aqui, como uma integral do comprimento do vetor tangente da curva. Então, isso é escrito aqui, porque a nossa curva é parametrizada pelos pontos t no intervalo de 0 a 1, a integral vai de 0 a 1, estamos a integrar o comprimento deste vetor vermelho que está mostrado aqui, e o comprimento de um vetor, como sabemos bem, é determinado mais uma vez pelo produto escalar. Então, podemos fazer coisas até mais complicadas, mas talvez o que nos interessa em particular é quais são as transformações geométricas que preservam toda essa geometria, quais são as operações que podemos fazer que não têm nenhum efeito na geometria. E essas transformações chamam-se isometrias, ou seja, são transformações diferenciáveis de Rn a Rn que preservam o produto escalar. E dado que toda a geometria, ângulos, distâncias, foram definidos em termos do produto escalar, então preservar o produto escalar significa preservar a geometria. Então aqui podemos pensar dos vetores v e w como vetores coluna, digamos v é igual a v1 até vn, e o mesmo para w. E para fazer tudo isso mais concreto, podemos pensar deste dψ como a matriz jacobiana da transformação. Matriz jacobiana, então é a matriz das derivadas parciais,
da função psi, e aqui temos um produto de uma matriz por um vetor coluna. Então, isso é uma condição da transformação psi-serioisometria em termos do produto escalar, e um teorema que é provado, demonstrado em detalhe nas nossas notas, é que cada isometria da geometria costumeira de Rn, da geometria euclidiana, é dado por essa fórmula aqui. Então, x, mais uma vez, é um vetor coluna que podemos multiplicar por uma matriz A, que tem que ser uma matriz ortogonal, tamanho n vezes n. Outra coisa que podemos fazer é adicionar um vetor constante B. E, na verdade, cada isometria tem essa forma. Então, agora a nossa ideia é generalizar tudo isso. Na verdade, já mencionamos a matriz jacobiana, que é chamada assim na memória do Carl Gustav Jacobi, um matemático que disse famosamente: "Man muss immer generalisieren", o que significa sempre é preciso generalizar. E ele queria exprimir que, na opinião dele, a matemática tem que se tornar cada vez mais geral, cada vez mais poderosa. Um outro matemático, um pouco mais jovem, que fez essa generalização é Bernhard Riemann, o famoso matemático do século XIX. Então, o que Riemann fez era generalizar essa ideia de construir uma geometria a partir do produto escalar a outros espaços, em particular a variedades suaves. Então, o que vamos estudar agora é como fazer a mesma coisa que fizemos em Rn em uma variedade suave M e equipar a variedade com uma geometria. Agora, a ideia é a mesma, é introduzir um tipo de produto escalar, digamos, entre aspas, e esse produto escalar é entre vetores tangentes. Então, se temos um ponto P dentro da variedade M, então temos o espaço tangente TP no ponto P, a variedade M. O produto escalar que queremos introduzir é um produto entre vetores deste espaço tangente. Então, é claro que isso é apenas uma ideia e que há muitos mais detalhes. Então, temos aqui muitos mais detalhes das técnicas matemáticas que são necessárias, mas aqui temos uma definição mais simples possível, talvez, da métrica riemanniana, que é essencialmente o que eu acabei de dizer, uma família de produtos escalares nos espaços tangentes, um para cada espaço tangente, então um para cada ponto P dentro da variedade M, e o produto escalar tem que satisfazer certas propriedades, como, por exemplo, o produto de um vetor com si mesmo tem que ser maior ou igual a zero, e se é igual a zero, então o vetor tem que ser zero, ou seja, cada vetor tem um comprimento que é definido como a raiz quadrada deste produto escalar, e o comprimento de um vetor é zero se e só se o vetor é igual a zero. E é também muito importante supor que esse produto escalar depende suavemente do ponto P. Então vamos simplesmente falar de variedades riemannianas. Uma variedade riemanniana é uma variedade suave, pronto, M, equipada com um produto escalar, ou seja, uma métrica riemanniana nos espaços tangentes. Então é uma estrutura que consiste da estrutura de uma variedade suave juntamente com essa informação geométrica. E é claro que existem várias escolas aqui, e se temos esse tipo de estrutura, já podemos fazer alguma geometria mais complicada. Por exemplo, podemos medir comprimentos de curvas suaves. Do mesmo modo, se temos uma aplicação diferenciável gama do intervalo 0, 1, há uma variedade riemanniana M agora. Já sabemos também o que significa uma tal transformação ser suave. Então podemos definir o comprimento mais ou menos pela mesma fórmula. O comprimento da curva gama é uma integral de 0 a 1 dessa raiz quadrada do produto escalar, do vetor com si mesmo, que é, na verdade, o comprimento
Isso aqui é comprimento do vetor gama linha de t, que é o vetor tangente, mas uma diferença agora é que esse produto escalar é tomado no espaço tangente no ponto gama de t, pelo qual a curva gama passa. Então, para qualquer t aqui no intervalo, temos um ponto correspondente na curva, e é nesse ponto e no espaço tangente, a variedade neste ponto, que vamos tomar esse produto escalar. Então, em certo sentido, não só os vetores, mas também os espaços tangentes em que esses vetores vivem, mudam de ponto a ponto, e isso é expresso por esse subscrito aqui, gama de t. E por isso podemos também falar da distância entre dois pontos numa variedade riemanniana. E a definição de distância que usamos é que distância entre dois pontos é simplesmente o comprimento do caminho suave mais curto entre esses pontos. Então é o mínimo entre todos os caminhos que vão de um ponto ao outro dos comprimentos de tais caminhos. Bom, e com tudo isso na mão, podemos perder-nos facilmente em toda essa generalidade. Então eu queria sugerir que agora parem a gravação e resolvam o seguinte exercício, que é uma coisa bastante concreta. Temos uma variedade M, que é definida como semiplano superior, e tem uma métrica riemanniana definida como o produto escalar de vetores tangentes, pronto, num ponto xt, dado por essa equação. E agora a tarefa de vocês é calcular o comprimento do intervalo vertical, do segmento vertical entre os pontos de coordenadas 0a e 0b. Bom, agora já que resolveram o exercício, ou assim eu espero, vão ter mais de uma ideia do que acontece. Então, quero falar um pouco da generalização de isometrias de uma geometria ao caso de uma variedade riemanniana. Então, no caso do Rn, era claro que uma isometria é uma transformação suave, que é bijetiva, cuja inversa é suave e que preserva o produto escalar. Então, podemos fazer a mesma coisa. Então, falamos de diffeomorfismos entre uma variedade e si mesma. Diffeomorfismos são transformações suaves com inversas suaves. E vamos dizer que uma tal transformação é uma isometria se ela também preserva a métrica riemanniana na variedade M. Mas agora a condição é um pouco diferente, porque o produto escalar de vetores V e W depende do espaço onde os vetores vivem. Então tem esse subscrito P aqui. E agora os vetores tangentes são levados pela derivada de psi a vetores tangentes no outro ponto psi de P. Então, esse produto escalar aqui na esquerda é calculado no outro espaço tangente, mas a ideia é exatamente a mesma e acho que é claro como ela generaliza a ideia da isometria que tínhamos em Rn. Aqui temos alguns exemplos listados. Na verdade, o exemplo da métrica esférica, que é muito importante, é discutido em muito detalhe nas notas que acompanham o minicurso. Então, quem leu já sabe que a esfera pode ser equipada com a chamada métrica esférica, que é simplesmente a restrição da métrica euclidiana em R4 aos espaços tangentes da esfera. E aquela métrica já tem propriedades muito diferentes daquelas da métrica euclidiana. E, por exemplo, temos aqui um exemplo de um grupo de isometrias, que é O4, o grupo de matrizes 4x4 ortogonais, que preservam a métrica da esfera. Bom, então, para fazer isso mais concreto, mais uma vez, a ideia da isometria, temos aqui mais uma vez o mesmo exemplo de uma variedade riemanniana com aquela métrica que definimos na transparência anterior,
Mas agora temos uma transformação que leva um ponto com coordenadas x, até a um outro ponto da mesma variedade. E pedimos que o leitor prove que essa transformação é uma isometria, ou seja, que ela satisfaz essa igualdade que é a definição de uma isometria. Bom, uma coisa que não mencionamos no contexto de RN são as linhas retas. Então, em RN é mais ou menos claro o que são as linhas retas e como defini-las, e sabemos também que as linhas retas minimizam a distância entre dois pontos em RN. Então, se eu tenho dois pontos P e Q dentro de RN, o caminho mais curto entre os dois pontos é sempre o segmento de reta que junta os dois pontos, claro. Mas agora, numa variedade riemanniana geral, onde a métrica riemanniana pode ser bem mais complicada, isso não é tão fácil, então falamos de chamadas geodésicas, que são curvas que localmente minimizam a distância entre pontos. É algo importante sublinhar aqui, que é uma propriedade local. Então, dados dois pontos suficientemente próximos um ao outro, a distância entre eles será mais curta se viajarmos ao longo da geodésica. E, na verdade, essas geodésicas são únicas, ou seja, se eu tenho um ponto P dentro da variedade e um vetor tangente à variedade no ponto P, existe uma única geodésica que passa pelo ponto P na direção do vetor V. O que isso significa é que o que nós podemos pensar é que o ponto é a posição inicial de um objeto e que o vetor tangente V é um vetor de velocidade daquele objeto, velocidade inicial, digamos. Então, existe uma única curva que passa pelo ponto P, cujo vetor tangente naquele ponto, uma única curva geodésica, cujo vetor tangente no ponto P é igual ao vetor dado V. Um exemplo disso, que é também discutido em mais detalhe nas notas, é o exemplo das esferas. Nas esferas, as linhas geodésicas ou as curvas geodésicas são círculos máximos. Ou seja, se temos uma esfera, um círculo máximo é, claro, um círculo centrado no centro da esfera. Então, se a esfera S3 é tratada como, por exemplo, a esfera unitária em R4, então as geodésicas na esfera são círculos de raio 1, centrados na origem de R4. E com tudo isto, podemos falar de mais uma propriedade que é mais ou menos óbvia em RN, mas que não é tão óbvia em outras variedades riemannianas, é a propriedade de homogeneidade e isotropia, que são duas formas de simetria que o espaço RN, em particular R3, tem, e que normalmente não pensamos sobre isso muito porque são coisas bastante óbvias, mas em RN, em particular no nosso R3, em certo sentido, cada ponto é o mesmo e cada direção é a mesma que qualquer outra direção. Ou seja, podemos introduzir um sistema de coordenadas dentro de R3, digamos, e agora o sistema de coordenadas determina as coordenadas de pontos, mas ele não é o único. Podemos dizer que a origem do sistema de coordenadas é num outro lugar e que temos um outro sistema de coordenadas. Isso não afeta em nenhuma forma a geometria de R3. Ou seja, que qualquer ponto pode servir como a origem do sistema de coordenadas, porque a geometria local ao redor de cada ponto é exatamente a mesma em todos os pontos. Isso também aplica-se à questão de direções, ou seja, não só todos os pontos são os mesmos, mas também todas as direções são as mesmas. Então eu, por exemplo, posso colocar um outro sistema de coordenadas no mesmo ponto, mas rodado por um ângulo. Isso não muda a geometria. Então a definição rigorosa está aqui, que
uma geometria homogénea é uma geometria riemanniana em que cada dois pontos P e Q têm vizinhanças com uma isometria que relaciona essas vizinhanças e que leva ao ponto P ao ponto Q. E também aqui a isotropia é uma condição que posso exprimir em termos de vetores tangentes. Agora tenho só um ponto, mas quero que exista sempre uma isometria que leve um vetor tangente V ao outro vetor tangente W. Então todas as direções tangentes são relacionadas por isometrias. E agora podemos perguntar-nos quais são, de fato, os exemplos de geometrias homogéneas e isotrópicas, digamos em dimensão 3. Na verdade, isso é um problema que foi resolvido há pouco tempo, no século XIX, e a resposta é bastante simples. Existem 3 diferentes geometrias tridimensionais que têm as propriedades de homogeneidade e isotropia. A geometria euclidiana, claro, é a que já conhecemos muito bem, a geometria de R3, com o produto escalar, ou seja, a distância e ângulo costumeiras. Mas agora temos estas 2 geometrias não euclidianas. A geometria esférica, que é, na verdade, modelada pela 3-esfera S3, e a geometria hiperbólica, da qual ainda não falamos, mas vamos ver algumas propriedades dessa geometria um pouco mais tarde durante a nossa aula. Então, aqui listei algumas propriedades interessantes dessas 3 geometrias. Por exemplo, o comportamento de triângulos. Claro que sabemos bem que um triângulo euclidiano tem soma de ângulos internos igual a π, mas na geometria esférica, na verdade, a soma de ângulos num triângulo sempre ultrapassa π, e na geometria hiperbólica a soma é menor de π sempre. E, na verdade, a soma de ângulos é suficiente para calcular a área de um triângulo em geometrias esférica e hiperbólica, mas não em geometria euclidiana, onde a soma de ângulos é sempre a mesma, então ela não determina a área de um triângulo. Então, uma coisa que podemos fazer agora que temos essas 3 variedades, essas 3 geometrias, geometria de S3, geometria de R3 e geometria hiperbólica, H3, podemos formar as chamadas variedades geométricas que têm a mesma geometria que esses 3 espaços homogéneos isotrópicos, mas apenas localmente, ou seja, cada ponto na variedade tem uma vizinhança que é isométrica à vizinhança de um ponto ou em S3, ou em R3, ou em H3. Então, isso é a definição que temos aqui. Temos X, que é um desses 3 possíveis espaços, que vamos chamar de espaço modelo. E agora queremos uma variedade M, na qual cada ponto P tem uma vizinhança isométrica. Então, U é uma vizinhança do ponto P, isométrica a um conjunto aberto, digamos, dentro de X. Então, dentro de uma dessas 3 geometrias. E como de costume, como também na definição de outras estruturas nas variedades, temos que supor que as trocas de coordenadas são também isometrias, ou seja, o desenho que já mostramos várias vezes também na aula anterior. Temos um conjunto U dentro da variedade, temos uma isometria φ que o relaciona a um subconjunto de X. Agora estamos em X, aqui temos φ de U. E podemos ter também uma outra carta coordenada, digamos, definida em um outro conjunto que interseta U, digamos, V, e a imagem por essa outra isometria psi, é psi de V dentro do espaço X. E agora o que queremos é que esse triângulo pode ser completado pela transformação psi composto com φ inverso, e que queremos agora fazer a hipótese que essa transformação, a troca de coordenadas, seja uma isometria também.
agora é uma transformação que vai de x a x, não faz sentido dizer isso. E então, uma maneira mais concreta de construir variedades com essa propriedade de serem localmente modeladas por uma das geometrias modelo, digamos, um dos espaços modelo homogéneos e isotrópicos, é começar com um poliedro, mas não apenas um poliedro topológico, mas um poliedro geométrico. E depois fazer uma colagem das faces do poliedro geométrico, de forma que já foi discutida na aula anterior. Então, um poliedro geométrico é simplesmente um pedaço do nosso espaço modelo, do espaço X, limitado por um número finito de planos. Não é? Planos aqui podem ser considerados como planos simplesmente em R3, que isso já nos dá a definição tradicional de um poliedro euclidiano. No caso dos outros espaços, temos que substituir a noção de um plano com esse termo técnico, aqui superfície totalmente geodésica, que é explicado em detalhe nas nossas notas. E após de se fazer colagem desta maneira, por isometrias das faces, também com a hipótese de que as isometrias preservam a orientação, temos pelo menos esperança de criar uma variedade que tenha geometria local do espaço modelo, porque a variedade foi feita por uma colagem de um poliedro que já tinha essa métrica riemanniana dentro dele. Só que temos mais uma condição que tem que ser satisfeita, que é chamada equações de colagem, ou expressa como equações de colagem. Ou seja, a condição é que a soma de ângulos diedrais nas arestas que são juntadas por nossa colagem sempre tem que ser igual a 2π. Então, se temos uma aresta interna e temos várias arestas do poliedro a serem juntadas ao longo daquela aresta interna, temos que escrever a soma de ângulos diedrais, então ângulos entre as duas faces do poliedro, e supor que essa soma é sempre 2π. Desse modo, os pontos na aresta vão ficar não singulares e a geometria vai, em certo sentido, prolongar-se àqueles pontos. Tenho aqui um exemplo muito concreto disso, que já vimos várias vezes durante esse curso, que é o 3-toro. E já sabemos que o 3-toro é o resultado da colagem das faces opostas em um cubo. Aqui tenho o cubo que já apareceu numa das transparências, numa das aulas anteriores. Então, mas aqui tenho uma pequena análise do que acontece aos pontos, nas arestas e nas faces, quando as faces do cubo estão coladas, quando as faces são coladas pela essa identificação aqui. E, por exemplo, tenho aqui um pontinho na aresta, esse pontinho aqui, e agora ele vai ser colado a esse pontinho, e a esse pontinho e a esse pontinho. Então, esses 4 pontos nas arestas vão ser todos juntados pela colagem. E o que acontece agora é que eu posso considerar dentro do cubo uma vizinhança, ou seja, um quarto de uma bola euclidiana dentro do cubo, e esse quarto da bola vai ser colado aos outros quartos da bola como se fossem pedaços de laranja, digamos, e eles vão formar uma vizinhança completa desse ponto após a colagem, ou da imagem do ponto após a colagem. E a vizinhança terá a geometria euclidiana, que vai resultar. Então vou desenhar a vista de cima. Em vista de cima, então, se eu olho aquela laranja de cima, tenho os 4 quartos de uma bola euclidiana que se juntam e formam uma vizinhança do ponto após a colagem. O que importa aqui é que todos os ângulos num cubo são retos, ângulos diedrais,
Então terei sempre ângulos retos, e a soma de ângulos será igual a 2π ao redor de cada das arestas coladas. Então isso mostra que essa colagem produz uma variedade euclidiana, uma variedade com geometria euclidiana. Então temos agora um toro que não é apenas topológico, um 3-toro topológico, mas é um toro euclidiano, um 3-toro com geometria euclidiana. Aqui tenho um outro 3-toro com geometria euclidiana, porque não é necessário usar um cubo unitário com arestas de comprimento 1. Posso, ao invés disso, tomar qualquer paralelepípedo, como aqui, e colar as faces da mesma maneira. Agora vou obter a mesma topologia, então topologicamente a mesma variedade, homeomorfa até 3, mas com geometria diferente por causa dos comprimentos das arestas estarem agora diferentes. Então isso mostra que às vezes a mesma variedade ou duas variedades difiomorfas têm estruturas geométricas diferentes. Bom, outro exemplo muito interessante e discutido em muito detalhe nas nossas notas é o espaço do decaédrico de Poincaré. Aqui não vou explicar exatamente a importância desse exemplo na história de matemática, mas só vou explicar que essa variedade resulta da colagem das faces opostas de um dodecaedro. Então tenho aqui um dodecaedro com uma face aqui na frente, outra face no trás, e a ideia é colar essas faces de forma abstrata, mas para fazê-lo temos que rodar uma das faces pelo ângulo 36 graus, ou π dividido por 5, para alinhar as duas faces. E depois de se fazer isso, o resultado é uma 3-variedade topológica. O que é interessante é que é possível equipar essa variedade com uma geometria também. Mas para fazê-lo, temos que pensar em como realizar esse dodecaedro como um dodecaedro geométrico. E uma análise dessa colagem revela que a colagem junta as arestas do dodecaedro em grupos de 3. Então, a colagem pode ser geométrica se um ângulo entre as duas faces é igual a 2π dividido por 3, ou seja, a 120 graus. Mas isso não acontece em geometria euclidiana, porque um dodecaedro regular euclidiano tem um ângulo menor de 120 graus. Na verdade, esse ângulo é calculado num dos exercícios das nossas notas. Então, não dá para colar um dodecaedro euclidiano geometricamente, porque o ângulo ao redor da aresta colada será sempre menor de 2π. Mas o que podemos fazer ao invés disso é tomar um dodecaedro regular esférico e escolher um deles que tem um ângulo diedral, um ângulo entre duas faces adjacentes, igual exatamente a 120 graus. E então, um tal dodecaedro, um dodecaedro esférico, pode sim ser colado da mesma forma que já descrevemos, e agora as equações de colagem estarão satisfeitas. Isso induz, portanto, uma geometria esférica nessa variedade. Então vamos agora olhar a vista interior desta geometria. Bem, então agora a gente está voando dentro de um universo que é um espaço dodecaédrico de Poincaré. Bom, observem que, como a gente mencionou anteriormente, tem 3 cópias do dodecaedro ao redor de cada uma dessas arestas amarelas aí. Bom, obviamente que só tem uma Terra, né? Mas a gente vê várias imagens dessa Terra. Além disso, as arestas desses dodecaedros a gente vê elas retas. Embora elas sejam, na esfera, elas sejam círculos máximos, mas como a gente está olhando aqui com olhos esféricos, o que a gente vê são linhas retas. E uma outra coisa interessante aqui é que a gente descobriria que a gente está num espaço dodecaédrico de Poincaré se a gente contasse direitinho essas esferas e
obtivesse 120 cópias da Terra. Mas isso aí tem que contar com muito cuidado e olhar para todas as direções, né, para a gente conseguir descobrir. Bom, o próximo assunto é a geometria hiperbólica, que, bom, entre várias outras propriedades, tem essa propriedade aqui de produzir figuras extremamente interessantes e muito bonitas. E, aliás, eu vou recomendar, já que a gente está falando de coisas bonitas, as figuras do Escher, que é um artista holandês que usou bastante geometria hiperbólica nas suas figuras. Bom, o que é a geometria hiperbólica? Bom, a gente, na verdade, escondido de vocês, a gente já falou um pouco da geometria hiperbólica, mas vamos vê-la de forma clara aqui. Bom, mas a gente não pode ver de forma tão clara quanto a gente falou da três esfera, porque a geometria hiperbólica não é possível mostrar modelos de geometria hiperbólica dentro de nenhum Rn. Né? Então, Rn é um espaço que a gente conhece muito bem, a três esfera é um subconjunto, é uma subvariedade diferenciável do R3, do R4, aliás, e a gente pode, portanto, usar a nossa intuição euclidiana para pensar na três esfera. Mas o H3, o espaço hiperbólico tridimensional, ou qualquer espaço hiperbólico, mas em particular o tridimensional, não é isometricamente, não existe uma cópia isométrica dele dentro de nenhum Rn, portanto a gente tem que usar outras coisas que são chamados modelos, né, de geometria hiperbólica. E tem vários modelos, e a gente vai falar de um modelo em particular, que é o modelo do semi-espaço superior, do qual a gente já começou a falar sem dizer isso explicitamente. Então, bom, a gente vai começar uma dimensão a menos, a gente vai falar do plano hiperbólico, né? A gente pode falar de de espaço hiperbólico de qualquer dimensão, até em dimensão 1, na verdade. A gente vai falar do plano hiperbólico, e daqui a um pouquinho a gente vai falar do espaço hiperbólico, espaço tridimensional hiperbólico. E o espaço hiperbólico é exatamente esse exemplo que a gente já falou anteriormente, que a gente usa, né, como modelo, né, o conjunto no qual a gente vai construir a métrica hiperbólica é o semiplano superior, né? Então, o xt em R2 com a segunda coordenada maior do que zero, e a métrica hiperbólica é a métrica da qual a gente já falou anteriormente, que é essa daqui. Tá? Então, deixa eu só fazer um desenhozinho aqui. Então, a gente vai olhar para o semiplano superior, né? Em particular, quer dizer, se a gente olha para um vetor aqui, né, com uma altura t, né, e a gente olha para supostamente o mesmo vetor, pelo menos do ponto de vista euclidiano, né, transladado lá para cima, né, do ponto de vista da geometria hiperbólica, esse vetor e esse daqui têm tamanhos bem diferentes, né, e se eu tomar... bom, esse aqui é menor, porque a gente está sempre a norma desse vetor V e do vetor, W aqui, então a norma de W, né, hiperbólica, e a norma de V hiperbólica são a mesma norma euclidiana, eu estou desenhando o mesmo vetor aqui, só que a gente tem que dividir, né, pela altura, né, e se a altura é maior, então o tamanho do vetor é menor, e por outro lado, se eu pegar um vetor aqui bem próximo, com a altura bem próxima de zero, né, esse vetor aqui é gigantesco nessa nova geometria, nessa geometria chamada hiperbólica. Tá? Então está aqui a fórmula, que é a fórmula da qual a gente já falou anteriormente. E é possível mostrar que as linhas retas nessa métrica, nessa geometria aí, que a gente está chamando de geodésicas, afinal de contas, na verdade são ou as semirretas verticais, né, ou semicírculos centrados na reta horizontal t igual a zero. Tá? Então, deixa eu mostrar uma figurinha aqui. Então está aqui o semiplano superior, que eu não introduzi coordenadas porque não são necessárias, mas é tudo para cima desse pontilhado verdinho aqui. Isso aqui é um semicírculo, né, que é um semicírculo centrado aqui em t igual a zero.
E como vocês podem... Ops, deixa eu fazer... Ops, isso aí, bom, isso aqui mostra que por cada 2 pontos sempre passa uma linha reta, né? E bom, nesse momento aqui, essa linha reta na verdade é uma linha reta, a linha reta perpendicular ao bordo aqui, mas como vocês podem ver, para qualquer lugar que eu mova esses pontos aqui, tem sempre uma reta que passa por esses 2 pontos, né? É uma coisa que a gente não desenhou aqui, mas que também é possível, bom, perceber, é que se eu coloco um ponto qualquer aqui fora, né, passam infinitas geodésicas por ele. Essa geometria é o exemplo de uma geometria que não satisfaz a axioma das paralelas. Bom, e um outro exemplo aqui é que são triângulos geodésicos, né? Bom, triângulos, né? E esses triângulos são, por cada 3 pontos, você pode passar 3 segmentos de retas, ou de geodésicas, ou de retas nessa geometria aqui, e por quaisquer 3 pontos que a gente escolha, você pode desenhar um triângulo, esse triângulo é único. E outra coisa interessante é que, bom, dá para perceber que da forma com que essas retas hiperbólicas são, esses ângulos internos aqui, né, esses 3 ângulos internos, são... Bom, a soma deles é menor do que π. Bom, em particular, se eu coloco esses pontos, veja, quer dizer, quando a gente chega aqui na reta horizontal, que é em t igual a 0, na verdade esses pontos estão infinitamente longe, e nesse caso o triângulo vira um triângulo onde os ângulos internos aqui são 0. Então a soma dos ângulos internos aqui é 0, na verdade, que é algo interessante que a gente não conhece em geometria euclidiana. Bom, e o que é o espaço tridimensional hiperbólico agora? Bom, é uma forma... Bom, a geometria, ela própria, né, a geometria riemanniana, o modelo, a gente de novo olha para o semi-espaço superior agora, a gente pega em R3, a gente pega coordenadas x, y e t, onde t, a terceira coordenada, é sempre maior do que 0. Né? E aqui a gente usa uma métrica análoga à anterior, isto é, o tamanho de um vetor, ou o produto escalar de 2 vetores, é o produto euclidiano desses 2 vetores, só que está dividido aqui por t ao quadrado, que é a coordenada, a altura desse. Bom, então, eu podia... Então, aqui, o produto escalar de 2 vetores aqui é o mesmo produto escalar de 2 vetores euclidianos, só que a gente tem que dividir por essa altura aqui ao quadrado. Tá? Então, é isso que é o semi-espaço, que é o espaço, é o 3 espaço hiperbólico, é um modelo do 3 espaço hiperbólico. E, bom, quer dizer, uma observação interessante é que qualquer reta que a gente pegar aqui e tomar o plano perpendicular ao plano horizontal, contendo essa reta, a reta ax mais by igual a c, né, qualquer semiplano dessa forma, é um novo modelo do plano hiperbólico. Né? Então, se você restringir essa métrica aqui a um plano como esse, a gente vai obter de novo o plano hiperbólico. Então, comentar rapidamente um dicionário aqui básico entre o que são as coisas na linguagem euclidiana e na linguagem hiperbólica. Bom, o espaço R3 se torna o semi-espaço superior H3, né? O produto escalar usual no R3 se torna essa métrica hiperbólica que a gente acabou de definir, que é igual, né, ao produto escalar euclidiano, só que a gente tem que dividir pela altura, pela coordenada t ao quadrado. Bom, pontos nas duas geometrias são pontos. Bom, retas na linguagem euclidiana se tornam ou semirretas perpendiculares ao plano horizontal ou semicírculos perpendiculares a esse plano. Tá? Isto é, centrados no plano ele próprio. E planos, né, os planos usuais em R3 se tornam esses hemisférios, né, hemisférios centrados de novo no plano horizontal de coordenada t igual a 0. Então está aqui uma figura. Então esse plano roxo aqui é um plano
é um plano no sentido hiperbólico, e essa semisfera roxa aqui, que está centrada no plano verde, que é o plano t igual a zero, então esse aqui é o lugar onde t é igual a zero, isso aqui também é um plano. E ser um plano nesse caso, né, bom, em todas as geometrias, é ser um espaço totalmente geodésico, quer dizer o seguinte, que se você começa uma reta aqui, ela está inteiramente contida lá dentro. Tá? Então todas as retas que você começa nesse plano com um vetor tangente a ele, ela fica, bom, ao contrário do que eu desenhei aqui, desculpem. Então se ela começa nesse plano e se o vetor inicial tangente está tangente a essa hemisfério, desculpe, então ela continua lá o tempo inteiro. Bem, agora a gente vai fazer colagens hiperbólicas, né? A gente já fez colagens euclidianas, colagens esféricas, e agora a gente pode fazer a mesma coisa com o espaço hiperbólico. E o que a gente pode fazer aqui é usar novamente um dodecaedro, só que ao invés de usar os movimentos de parafuso para identificar lados opostos e rodar apenas por π sobre 5, a gente vai rodar aqui por 3π sobre 5. Isso produz um espaço, uma identificação que cola 5 cópias do dodecaedro ao redor de cada aresta, e portanto a gente precisa, para poder fazer essa colagem geométrica, a gente precisa de ângulo diedral 2π sobre 5, que são 72 graus. E isso é possível, né, por causa que a gente está no espaço hiperbólico, onde esses poliedros e polígonos têm ângulos menores do que os euclidianos. Em particular, a gente pode construir um dodecaedro hiperbólico com ângulos exatamente 72 graus e realizar essas identificações hiperbolicamente, e isso aí produz esse espaço interessante chamado espaço dodecaédrico de Seyferth-Weber, no qual a gente vai voar agora um pouco. Agora a gente está voando dentro de outro espaço dodecaédrico, mas é o espaço dodecaédrico de Seyferth-Weber. Bom, nesse caso, ao redor de cada uma dessas arestas há 5 dodecaédricos colados ao redor de cada aresta. E bom, agora a gente está se aproximando de uma aresta e o dodecaédrico atrás dela, por assim dizer, parece bem fininho, mas são todos iguais. E de novo a gente vê as arestas retas, porque a luz que está atravessando essa tela aí até chegar nos nossos olhos está andando ao longo de linhas retas do espaço, né? Então as linhas andam ao longo de planos totalmente geodésicos e atingem nossas retinas, e a nossa percepção é de geodésicas, isto é, de linhas retas. Ao contrário do que acontecia no espaço dodecaédrico de Poincaré, aqui há um número infinito de cópias da Terra se a gente olhar ao redor de nós, ao invés de 120, como era o caso no outro exemplo, né? E tem aparentemente muito mais espaço, e isso também tem a ver com a curvatura negativa desse espaço, do espaço hiperbólico. Obrigado pela atenção de vocês.